Olá pessoal, tudo bem? Sou Valber Fujita, tá? A gente está batendo papo aqui, legal. É o seguinte pessoal, muitas vezes existem dois tipos de empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre empreendedor por necessidade e tem o empreendedor por oportunidade, tá? Que a gente vai falar no próximo vídeo. O empreendedor por necessidade é o seguinte: perdi um emprego, não tenho renda nenhuma, os boletos chegam no final do mês, todo mundo sabe que não pagou conta de água, não pagou conta de luz, não pagou conta de telefone, e eles vão cortar e não tá nem aí para sua dor ou para sua vida, né? Aí você não dá conta de pagar. Assim funciona o capitalismo. O capitalismo é o regime em que você mora. Então eu acho que os pais desde de pequeno têm que ensinar para as crianças que você vive, querendo ou não querendo, no mundo capitalista, e você necessita de dinheiro para sobreviver nesse mundo, tá? Sem dinheiro você não é nada, você é um indigente, né? Você vai viver de favor, né? E é muito triste quando você olha a situação de uma pessoa que chamou a sua independência. Quer dizer, o que você é independente nesse mundo capitalista? Quando você consegue pagar as suas contas, sair da casa do seu pai, da sua mãe, né, pagar a sua moradia, né, quer ter o direito à sua propriedade, que seria ou o imóvel próprio ou o imóvel de terceiros, né? Então, o que acontece quando alguém nesse nível perde o dinheiro? Você perde o seu ganha-pão. Em primeiro lugar, você deve começar a distribuir currículo, deve começar a correr atrás de substituir essa renda que você perdeu por uma outra renda. Acontece que nos últimos anos a taxa de oferta de serviço diminuiu bastante, indiferente da qualificação, tá? O emprego caiu muito, tá? Justamente pela dita globalização, em que muitas indústrias foram penalizadas, tiveram que fechar porque não conseguiam competir com essa política de trazer de fora é mais barato do que produzir aqui dentro e gerar emprego para sua comunidade, tá? Mas enfim, a política de governo que atinge todo mundo que está abaixo dele, né? Tem seus pós e seus contras, nós não vamos discutir isso nesse vídeo aqui. O que eu queria colocar para vocês é que existe o empreendedorismo por necessidade. Você está sem renda, você não consegue arrumar emprego, você tem um pouquinho de dinheiro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o mercado em sua volta e falar: poxa, como é que eu posso, quais são as habilidades que eu tenho e como é que eu posso ganhar dinheiro, pelo menos para botar comida dentro de casa. Como é que eu posso diminuir os meus custos, né? Primeira coisa que vem à sua mente: você tem lá qual é a sua reserva para você poder pagar aluguel, pagar conta de água, conta de luz, né? Pagar sua comida e etc e tal. A gente chama de antecipar problemas, tá? Poxa, não tenho reserva para 3 meses, tenho reserva para 6 meses, não tenho reserva nenhuma. Então vê qual é a reserva que você tem. Vai a primeira dica do vídeo, tá? Você que é dono das suas próprias contas, é dono da sua própria vida, tenha no mínimo ajuntado em uma aplicação financeira, tá? Pelo menos no mínimo 6 meses do seu custo fixo, que é o dinheiro que você gasta com água, luz, aluguel e alimentação. Gasolina, se você for o caso de você trabalhar ou gastar. Então você tenha juntado 6 meses. O ideal são 2 anos, tá? O ideal são 2 anos, de 2 a 3 anos desse capital juntado, tá? Então se programe para que isso aconteça, para que você não sofra tanto, né? Se você tiver 10 anos aí é melhor ainda, mas tenha esse dinheiro ajuntado, tá? Então se programe para isso. Caso não tenha, deu ruim, ou você passou aí 2 anos batalhando emprego, não conseguiu e suas reservas vão acabando, tá? E você também não fez nada, tá? Por questão mesmo de não ter o que fazer, né? Você chegou e falou: poxa vida, e agora? O ideal
é que quando suas reservas, quando você perdeu o emprego, tá? Você dá um tempo para respirar, porque o baque é grande, tá? Você procure substituir essa renda, comece a correr atrás de um novo emprego e, de contraponto, começa a cortar gastos, tá? Começa a olhar, fazer uma pesquisa sobre a geração de empregos na sua cidade, no seu estado, tá? Quantas pessoas desempregadas, quais são as aptidões que precisa, quais são as vagas que estão abertas, aonde se procura emprego, quais são os núcleos de RH que faz cadastramento de currículo, né? Tem todo esse ecossistema que você tem que correr atrás. Fazendo esse corre aí, tendo essa ideia em básica, poxa, não tem vaga, não tem emprego, não tem nada. Isso aconteceu, tá? Aconteceu recentemente, de estar numa situação, agora já está melhorando, já estão abrindo vagas, de estar numa situação dessa de não ter emprego, não ter vaga, não ter para onde correr, tá? Aí nasce o empreendedor por necessidade. Então eu tenho que fazer dinheiro. Então quais são as habilidades que eu tenho? Pô, eu sei fazer um bolo, então legal. Existe no comércio pessoas que estão trabalhando em lojas, vendedores de lojas, que fazem um lanchinho no período da tarde, que tomam café da manhã na loja, porque às vezes sai de madrugada, né? Às vezes até janta, ou almoçam na rua, porque não tem condições de levar, né, cozinhar e levar para o refeitório a comida feita de casa, tá? Então são algumas oportunidades iniciais que tem, que você pode olhar para o seu ciclo de negócio e falar, poxa, eu sei fazer uma sobremesa, sei fazer um bolo, eu sei fazer uma coxinha, eu sei fazer um salgado, eu sei fazer um bolo congelado, né? Eu sei fazer alguma coisa, beleza. Dá uma olhada no comércio em sua região, fala, vem cá, você faz um lanche, né? Eu sei fazer um chocolate, um bombom, um brigadeiro, alguma coisa, mas não escolha qual é uma habilidade que você tem, o que você gosta de fazer, tá? E faz um pouquinho, compra lá os ingredientes ali para fazer um bolo, você vai e sai na porta oferecendo para as pessoas, para a sua comunidade em volta, para ver quem gostaria de apreciar, né? Um sanduíche, né? Um sanduíche bem gostosinho e tal, para que você possa ter uma renda, você poder trocar um por dois, tá? Aí, só que não esqueça que mesmo o empreendedor por oportunidade, por necessidade, quer dizer, você tem a necessidade de transformar R$1, $1 em dois, R$1 em dois, um ien em dois, você tem a necessidade de fazer isso, tá? Saiba que você tem que fazer uma pesquisa. Existe alguém fazendo isso na redondeza, tá? Tem praça para que isso aconteça, existe fiscalização, eu posso fazer isso. Dá uma pesquisada sobre isso. Não arrisque toda a sua reserva em cima de um negócio, escala pequenininho, experimenta o mercado, faz testes em relação ao mercado. Você vai receber muito não, mas comemore os sims que você vai receber e vai montando a sua base de clientes, e assim você vai construindo um pequeno negócio. Eu tenho uma menina que ela fazia rapadura, e ela começou ali, uma rapadura grandona, até por sinal, uma delícia de rapadura. Detalhe, qualidade, tenha qualidade no seu produto, que é ele que vai te diferenciar do concorrente, né? Quanto mais gostoso, mais saboroso, mais vantajoso para o consumidor, ele vai optar pelo seu produto. Algumas regras básicas de comércio mesmo, e você sabe dessas regras olhando para si, falar, poxa, eu fiz um produto X. Você olha, vamos falar de termos de alimentação, sanduíche, por exemplo, que é uma coisa que está explodindo, né? Todo mundo vai fazer sanduíche ali na chapa tal, né? Para poder vender. Poxa, eu comeria isso, né? Tá, essa é a primeira pergunta. Segundo, existe algum similar ao meu que é melhor que o meu? Qual é o custo desse? Entendeu? Como é que eu posso atender melhor o meu cliente? Isso são empreendedores de oportunidade. Vai vender água na beira de semáforo, vai vender água, vai vender suco,
né, na praia, picolé, sei lá, tem uma série de ambulantes, tem uma série de pequenos movimentos que você pode fazer, tá? Que vai te ajudar a ter uma renda extra para que você possa chegar e ser um empreendedor por necessidade, tá? O que eu quero que você entenda é que quando se fala empreendedor por necessidade, é que você é um CLT, quer dizer, você sempre foi contratado, você perdeu o emprego, você precisa de renda, tá? E não é porque você está ali fazendo uma coxinha, vendendo uma água, vendendo balinha, você compra uma caixa de chocolate, uma caixa de jujuba, né? Vai vendendo para transformar em 2 caixas, para transformar em 3 caixas. A ideia é você multiplicar o volume de vendas, para que você multiplique os seus ganhos, né? Para que você possa suprir com as suas necessidades básicas e obrigações que o capitalismo te impõe, tá? O que você tem que entender nisso tudo é que você tem que ter um plano de ação. Você tem que ter metas, você tem que saber, poxa, se eu vou vender um bolo, o custo desse bolo é X, né? O meu custo, meu objetivo é pagar água, luz, gás, telefone e comida. Eu preciso levantar isso aqui de dinheiro, é Y. Quantos bolinhos eu tenho que vender para tirar o custo dele, sobrar o lucro para me pagar minhas contas? Ponto. Esse é o início, é a sua meta. Eu tenho que vender 500 bolinhos. Então, tá, eu tenho que vender 500 bolinhos. Para mim vender 500 bolinhos, qual é a praça? Quantos bolinhos eu tenho que vender por dia? Você está fazendo um plano mensal. Quantos bolinhos eu tenho que fabricar? Quantos bolinhos eu tenho que vender por dia? Tá? Mas você não vai começar fabricando 500, você não tem cliente. Então você fabrica no primeiro dia lá 10, 15 bolinhos, sai no período da manhã, vê como é que ele responde, né? Sai no período da tarde, vê como é que ele responde, sai no período mais à noitezinho ali, na saída, vê como é que ele responde. É trabalho, é empreendedorismo, tá? Então existe esse empreendedor. O empreendedor por necessidade é aquele que tem que fazer alguma coisa, que tem que vender roupa, né? Que tem que fazer alguma coisa para botar dinheiro dentro de casa, porque a sua fonte de renda acabou, e por você morar no capitalismo você é obrigado a ter renda, tá? Mesmo o empreendedor por necessidade, ele tem que ser alguém que faça um planejamento, tá? Por mais que a coisa vai andando, você tem que levar a sério, em termos de qualidade, em termos de custo, em termos de preço, em termos de investimento. A coisa tem que ser levada a sério, em termos de compromisso para com o cliente, em termos de roteiro de oferecimento de vendas, né? Em termos de trabalho, tá? Em termos de identificação, se seu produto vira muito ou não vira. Se não vira muito, você tem que trocar de produto. Até alguns optarem por voltar ao mercado de trabalho trabalhando como funcionário, ou mesmo optarem em crescer e viver realmente, e sair do empreendedor de necessidade para um empresário, né, gerando empregos e podendo aumentar o seu capital, aumentar o seu investimento e aumentar assim a sua vida no mercado empreendedor. O vídeo está ficando longo, né? O que eu quero colocar para vocês é o seguinte: empreendedor, definição de empreendedor por necessidade é aquele que faz qualquer tipo de negócios de vendas de consumos, né, ou produtos ou serviços, tá, em prol, né, da falta de recursos para prover suas necessidades básicas, né, que é pagar a comida, a alimentação, vestuário, etc. e tal. Então, vivemos num mundo capitalista, e o mundo capitalista exige que você tenha dinheiro para você poder dar sua contribuição para que a roda capitalista gire. Isso aí é a verdade, e a gente se vê aí, tá, no próximo vídeo. Não esqueça que mesmo o empreendedor por necessidade, ele tem que ter um planejamento, tem que ter uma planilha de custos, tá? Não vai levando a coisa a bangu não, que isso dá ruim, dá muito ruim. Aí você pode correr o risco, tá? Experimente pequeno, vai cutucando pequeno, tá? Faça um roteiro para que você possa medir quais são os seus resultados. Por exemplo, poxa, essa área eu vendo tanto, aquela área. Voltando aqui na mulher aqui da cocada, né? Eu sugeri para ela que ela vendia cocada na saída dos mercados e estava bem.
Aí ela fabricava cocada. Eu sugeri para ela, eu falei, por que você não bota revendedor, né? Você pega, oferece uma margem de lucro para uma pessoa, diminui a sua, e você pega aí um primo, uma prima e coloca para vender em outros mercados. Você vai praticamente triplicar as suas vendas, né? Cuidado com isso, né? E vai guardando uma parte dos seus lucros para você não ficar desempregada e sem dinheiro. A outra parte você vai reinvestindo de novo, né? Essa menina cresceu e hoje ela faz uma operação aí muito legal, muito grande. Fico muito feliz por ela ter ouvido minha dica e por ter se desenvolvido bastante. A gente se vê aí no próximo vídeo. Esse vídeo está ficando grande. Empreendedor por necessidade, tá? É aquele que corre atrás de vender um produto ou um serviço, tá? Um produto ou serviço para poder suprir as suas necessidades básicas. Sim, esse empreendedor por necessidade pode virar um grande empresário. Não esqueça de planejar, de botar os custos, não arrisque todo o seu capital, comece pequeno, tá? E bom trabalho, que dá tudo certo no final. Quem trabalha, quem acorda cedo, quem madruga, Deus ajuda. Quem acorda cedo e trabalha, as coisas acontecem. Uma hora acontece. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, até mais. Olá pessoal, tudo bem? Sou Valber Fujita, tá? A gente está batendo papo aqui, legal. É o seguinte pessoal, muitas vezes existem dois tipos de empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre empreendedor por necessidade e tem o empreendedor por oportunidade, tá? Que a gente vai falar no próximo vídeo. O empreendedor por necessidade é o seguinte: perdi um emprego, não tenho renda nenhuma, os boletos chegam no final do mês, todo mundo sabe que não pagou conta de água, não pagou conta de luz, não pagou conta de telefone, eles vão cortar e não tá nem aí para sua dor ou para sua vida, né? Aí você não dá conta de pagar. Assim funciona o capitalismo. O capitalismo é o regime em que você mora. Então eu acho que os pais desde de pequeno têm que ensinar para as crianças que você vive, querendo ou não querendo, no mundo capitalista, e você necessita de dinheiro para sobreviver nesse mundo, tá? Sem dinheiro você não é nada, você é um indigente, né? Você vai viver de favor, né? E é muito triste quando você olha a situação de uma pessoa que chamou a sua independência. Quer dizer, o que você é independente nesse mundo capitalista? Quando você consegue pagar as suas contas, sair da casa do seu pai, da sua mãe, né, pagar a sua moradia, né, quer ter o direito à sua propriedade, que seria ou o imóvel próprio ou o imóvel de terceiros, né? Então, o que acontece quando alguém nesse nível perde o dinheiro? Você perde o seu ganha-pão. Em primeiro lugar, você deve começar a distribuir currículo, deve começar a correr atrás de substituir essa renda que você perdeu por uma outra renda. Acontece que nos últimos anos a taxa de oferta de serviço diminuiu bastante, indiferente da qualificação, tá? O emprego caiu muito, tá? Justamente pela dita globalização, em que muitas indústrias foram penalizadas, tiveram que fechar porque não conseguiam competir com essa política de trazer de fora é mais barato do que produzir aqui dentro e gerar emprego para sua comunidade, tá? Mas enfim, a política de governo que atinge todo mundo que está abaixo dele, né? Tem seus pós e seus contras, nós não vamos discutir isso nesse vídeo aqui. O que eu queria colocar para vocês é que existe o empreendedorismo por necessidade. Você está sem renda, você não consegue arrumar emprego, você tem um pouquinho de dinheiro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o mercado em sua volta e falar: poxa, como é que eu posso, quais são as habilidades que eu tenho e como é que eu posso ganhar dinheiro, pelo menos para botar comida dentro de casa. Como é que eu posso diminuir os meus custos, né? Primeira coisa que vem à sua mente: você tem lá qual é a sua reserva para você poder pagar aluguel, pagar conta de água, conta de luz, né? Pagar
sua comida e etc e tal. A gente chama de antecipar problemas. Tá? Poxa, não tenho reserva para 3 meses, tenho reserva para 6 meses, não tenho reserva nenhuma. Né? Então vê qual é a reserva que você tem. Vai a primeira dica do vídeo. Tá? Você que é dono das suas próprias contas, é dono da sua própria vida, tenha no mínimo ajuntado, em uma aplicação financeira, tá? Pelo menos, no mínimo, 6 meses do seu custo fixo, que é o dinheiro que você gasta com água, luz, aluguel e alimentação. Gasolina, se você for o caso de você trabalhar ou gastar. Então você tenha juntado 6 meses. O ideal são 2 anos. Tá? O ideal são 2 anos, de 2 a 3 anos desse capital juntado. Tá? Então se programe para que isso aconteça, para que você não sofra tanto. Né? Se você tiver 10 anos aí é melhor ainda, mas tenha esse dinheiro ajuntado. Tá? Então se programe para isso. Caso não tenha, deu ruim, ou você passou aí 2 anos batalhando emprego, não conseguiu e suas reservas vão acabando, tá? E você também não fez nada, tá? Por questão mesmo de não ter o que fazer, né? Você chegou e falou, poxa vida, e agora? O ideal é que quando suas reservas, quando você perdeu o emprego, tá? Você dá um tempo para respirar, porque o baque é grande, tá? Você procure substituir essa renda, comece a correr atrás de um novo emprego e, de contraponto, começa a cortar gastos, tá? Começa a olhar, fazer uma pesquisa sobre a geração de empregos na sua cidade, no seu estado, tá? Quantas pessoas desempregadas, quais são as aptidões que precisa, quais são as vagas que estão abertas, aonde se procura emprego, quais são os núcleos de RH que faz cadastramento de currículo, né? Tem todo esse ecossistema que você tem que correr atrás. Fazendo esse corre aí, tendo essa ideia em básica, poxa, não tem vaga, não tem emprego, não tem nada. Isso aconteceu, tá? Aconteceu recentemente, de estar numa situação, agora já está melhorando, já estão abrindo vagas, de estar numa situação dessa de não ter emprego, não ter vaga, não ter para onde correr, tá? Aí nasce o empreendedor por necessidade. Então eu tenho que fazer dinheiro. Então quais são as habilidades que eu tenho? Pô, eu sei fazer um bolo, então legal. Existe no comércio pessoas que estão trabalhando em lojas, vendedores de lojas, que fazem um lanchinho no período da tarde, que tomam café da manhã na loja, porque às vezes sai de madrugada, né? Às vezes até janta, ou almoçam na rua, porque não tem condições de levar, né, cozinhar e levar para o refeitório a comida feita de casa. Tá? Então são algumas oportunidades iniciais que tem, que você pode olhar para o seu ciclo de negócio e falar, poxa, eu sei fazer uma sobremesa, eu sei fazer um bolo, eu sei fazer uma coxinha, eu sei fazer um salgado, eu sei fazer um bolo congelado, né? Eu sei fazer alguma coisa, beleza. Dá uma olhada no comércio em sua região, fala, vem cá, você faz um lanche, né? Eu sei fazer um chocolate, um bombom, um brigadeiro, alguma coisa, mas não escolha qual é a habilidade que você tem, o que você gosta de fazer, tá? E faz um pouquinho. Compra lá os ingredientes ali para fazer um bolo. Você vai e sai na porta oferecendo para as pessoas, para a sua comunidade em volta, para ver quem gostaria de apreciar, né? Um sanduíche, né? Um sanduíche bem gostosinho e tal, para que você possa ter uma renda, você poder trocar um por 2. Tá? Aí, só que não esqueça que mesmo o empreendedor por oportunidade, por necessidade, quer dizer, você tem a necessidade de transformar R$1, $1 em 2, R$1 em 2, um ien em 2, você tem a necessidade de fazer isso, tá? Saiba que você tem que fazer uma pesquisa. Existe alguém fazendo isso na redondeza? Tá? Tem praça para que isso aconteça? Existe fiscalização? Eu posso fazer isso? Dá uma pesquisada sobre isso. Não arrisque toda a sua reserva em cima de um negócio. Escala pequenininho,
experimenta o mercado, faz testes em relação ao mercado. Você vai receber muito não, mas comemore os sims que você vai receber e vai montando a sua base de clientes. E assim você vai construindo um pequeno negócio. Eu tenho uma menina que ela fazia rapadura e ela começou ali, uma rapadura grandona, até por sinal, uma delícia de rapadura. Detalhe, qualidade, tenha qualidade no seu produto, que é ele que vai te diferenciar do concorrente, né? Quanto mais gostoso, mais saboroso, mais vantajoso para o consumidor, ele vai optar pelo seu produto. Algumas regras básicas de comércio mesmo. E você sabe dessas regras olhando para si, falar, poxa, eu fiz um produto X. Você olha, vamos falar de termos de alimentação, sanduíche, por exemplo, que é uma coisa que está explodindo, né? Todo mundo vai fazer sanduíche ali na chapa tal, né? Para poder vender. Poxa, eu comeria isso, né? Tá, essa é a primeira pergunta. Segundo, existe algum similar ao meu que é melhor que o meu? Qual é o custo daquele desse? Entendeu? Como é que eu posso atender melhor o meu cliente? Isso são empreendedores de oportunidade. Vai vender água na beira de semáforo, vai vender água, vai vender suco, né, na praia, picolé, sei lá, tem uma série de ambulantes, tem uma série de pequenos movimentos que você pode fazer, tá? Que vai te ajudar a ter uma renda extra para que você possa chegar e ser um empreendedor por necessidade, tá? O que eu quero que você entenda é que quando se fala empreendedor por necessidade, é que você é um CLT, quer dizer, você sempre foi contratado, você perdeu o emprego, você precisa de renda, tá? E não é porque você está ali fazendo uma coxinha, vendendo uma água, vendendo balinha, você compra uma caixa de chocolate, uma caixa de jujuba, né? Vai vendendo para transformar em 2 caixas, para transformar em 3 caixas. A ideia é você multiplicar o volume de vendas, para que você multiplique os seus ganhos, né? Para que você possa suprir com as suas necessidades básicas e obrigações que o capitalismo te impõe, tá? O que você tem que entender nisso tudo é que você tem que ter um plano de ação. Você tem que ter metas, você tem que saber, poxa, se eu vou vender um bolo, o custo desse bolo é X, né? O meu custo, meu objetivo é pagar água, luz, gás, telefone e comida. Eu preciso levantar isso aqui de dinheiro, é Y. Quantos bolinhos eu tenho que vender para tirar o custo dele, sobrar o lucro para me pagar minhas contas? Ponto. Esse é o início, é a sua meta. Eu tenho que vender 500 bolinhos. Então, tá, eu tenho que vender 500 bolinhos. Para mim vender 500 bolinhos, qual é a praça? Quantos bolinhos eu tenho que vender por dia? Você está fazendo um plano mensal. Quantos bolinhos eu tenho que fabricar? Quantos bolinhos eu tenho que vender por dia? Tá? Mas você não vai começar fabricando 500, você não tem cliente. Então você fabrica no primeiro dia lá 10, 15 bolinhos. Sai no período da manhã, vê como é que ele responde, né? Sai no período da tarde, vê como é que ele responde. Sai no período mais à noitezinho ali, na saída, vê como é que ele responde. É trabalho, é empreendedorismo, tá? Então existe esse empreendedor. O empreendedor por necessidade é aquele que tem que fazer alguma coisa, que tem que vender roupa, né? Que tem que fazer alguma coisa para botar dinheiro dentro de casa, porque a sua fonte de renda acabou. E por você morar no capitalismo, você é obrigado a ter renda, tá? Mesmo o empreendedor por necessidade, ele tem que ser alguém que faça um planejamento, tá? Por mais que a coisa vai andando, você tem que levar a sério, em termos de qualidade, em termos de custo, em termos de preço, em termos de investimento. A coisa tem que ser levada a sério, em termos de compromisso para com o cliente, em termos de roteiro de oferecimento de vendas, né? Em termos de trabalho, tá? Em termos de identificação, se seu produto vira muito ou não vira. Se não vira muito, você tem que trocar de produto. Até alguns optarem por voltar ao mercado de trabalho trabalhando como funcionário, ou mesmo optarem em crescer e viver realmente, e sair do empreendedor de necessidade para um empresário, né, gerando empregos e podendo
aumentar o seu capital, aumentar o seu investimento e aumentar assim a sua vida no mercado empreendedor. O vídeo está ficando longo, né? O que eu quero colocar para vocês é o seguinte: empreendedor, definição de empreendedor por necessidade é aquele que faz qualquer tipo de negócio de vendas de consumos, né, ou produtos ou serviços, tá, em prol, né, da falta de recursos para prover suas necessidades básicas, né, que é pagar a comida, a alimentação, vestuário, etc. e tal. Então, vivemos num mundo capitalista e o mundo capitalista exige que você tenha dinheiro para você poder dar sua contribuição para que a roda capitalista gire. Isso aí é a verdade e a gente se vê aí, tá, no próximo vídeo. Não esqueça que mesmo o empreendedor com necessidade, ele tem que ter um planejamento, tem que ter uma planilha de custos, tá? Não vai levando a coisa a bangu não, que isso dá ruim, dá muito ruim. Aí você pode correr o risco, tá? Experimente pequeno, vai cutucando pequeno, tá? Faça um roteiro para que você possa medir quais são os seus resultados. Por exemplo, poxa, essa área eu vendo tanto, aquela área. Voltando aqui na mulher aqui da cocada, né? Eu sugeri para ela que ela vendia cocada na saída dos mercados e estava bem. Aí ela fabricava cocada. Eu sugeri para ela, falei, por que você não bota revendedor, né? Você pega, oferece uma margem de lucro para uma pessoa, diminui a sua, e você pega aí um primo, uma prima e coloca para vender em outros mercados. Você vai praticamente triplicar as suas vendas, né? Cuidado com isso, né? E vai guardando uma parte dos seus lucros para você não ficar desempregada aí e sem dinheiro. A outra parte você vai reinvestindo de novo, né? Essa menina cresceu e hoje ela faz uma operação aí muito legal, muito grande. Fico muito feliz por ela ter ouvido minha dica e por ter se desenvolvido bastante. A gente se vê aí no próximo vídeo. Esse vídeo está ficando grande. Empreendedor por necessidade, tá? É aquele que corre atrás de vender um produto ou um serviço, tá? Um produto ou serviço para poder suprir as suas necessidades básicas. Sim, esse empreendedor por necessidade pode virar um grande empresário. Não esqueça de planejar, de botar os custos, não arrisque todo o seu capital, comece pequeno, tá? E bom trabalho, que dá tudo certo no final. Quem trabalha, quem acorda cedo, quem madruga, Deus ajuda. Quem acorda cedo e trabalha, as coisas acontecem. Uma hora acontece. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, até mais.